E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui novamente com meu amigo, pastor Josué Valandro. Que prazer estar contigo, Antônio. Você é um amigo muito querido e eu tenho certeza que esse bate-papo de hoje vai abençoar muita gente, porque o assunto é de extrema relevância para o momento que a gente vive. Amém, amém, tenho certeza disso. Gente, nós dois somos pastores e nós estávamos aqui conversando sobre os desafios do ministério e nós temos conversado sobre algo que tem acontecido muito e que tem aumentado bastante. A quantidade de pessoas que estão sem esperança, se sentindo derrotadas, pessoas que antigamente eram cheias de fé, viviam orando, buscando a Deus, indo aos cultos, e agora a pessoa está totalmente perturbada, né, pelos problemas do dia a dia. Eu sei que as pessoas têm os seus motivos, realmente as coisas não estão fáceis para ninguém, nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país, mas eu sei também que muito do que as pessoas reclamam são por causa de atitudes negativas que elas tomam em suas vidas. A boa notícia é que essas atitudes elas podem ser mudadas. Você pode mudar, né, essa atitude com a ajuda de Deus. Então, nós estamos aqui para comentar sobre as principais atitudes negativas que nós temos presenciado no nosso ministério. E eu creio que essa mensagem vai tocar muito o teu coração. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo, inscrever-se. Vai lá também no canal do Josué, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, tá bom? Ele tem colocado pregações, mensagens muito abençoadas, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, Josué, vamos lá. A primeira coisa que eu percebi, você também percebeu, né, que nós estamos vivendo essa época em que as pessoas não assumem responsabilidades. As pessoas estão sempre colocando a culpa em alguém, culpa no governo. Fala um pouco sobre isso aí e depois eu vou ler para cada tópico, né, que a gente for falar, cada atitude negativa, nós vamos ler um versículo aqui. A questão da autorresponsabilidade é um grande problema, né, Antônio? Porque se você perguntar para a pessoa se ela está feliz com o salário dela, ela fala assim, não estou. Você está feliz com a sua vida espiritual? Não estou. Você está feliz com o seu casamento? Não estou. Aí você vai perguntar para ela assim, mas por que seu casamento não tá bom? Ah, porque minha mulher tal. Por que você está ganhando pouco? Ah, porque meu patrão, porque a minha empresa. Ah, por que sua vida espiritual não está legal? Ah, porque meu pastor, porque a minha igreja, porque o louvor da minha igreja. Então, qual é a atitude normal da gente? É achar um culpado para aquelas áreas que a gente está insatisfeito. Só que existe uma coisa muito dura de ouvir. Você tem o corpo que você merece, o dinheiro que você merece, a situação que você merece, as emoções que você merece. Ah, isso é agressivo. Pode ser, mas é para chocar mesmo, porque, na verdade, o que essas frases estão dizendo é você é o único responsável pela sua felicidade. Você é o único responsável pelo seu sucesso. Você é o único responsável pela sua estabilidade emocional. Você não pode terceirizar. Você crê num Deus Todo-Poderoso que te ama, que tem um projeto de vida para você com abundância. Eu vim para que tenham vida com abundância. Então você não pode se limitar a qualquer coisa que não seja a excelência, se acostumar com qualquer coisa que não seja abundância, se conformar com qualquer coisa que não seja a alegria e a esperança. Se você faz isso, se você se acomoda, esse é um problema seu, porque você não quer assumir a responsabilidade e pagar o preço do que você vai ter que fazer. Existe um preço para você ter o seu sucesso. Exatamente. Existe um preço para você ter a sua recompensa. Existe um preço para você chegar onde você quer chegar. Agora, se você culpar os outros, você não paga esse preço. Você não toma para si a responsabilidade. Então, muita gente, infelizmente, está a 1 metro do sucesso, mas nunca vai dar esse passo. Está perto dele a solução. Por exemplo, seu casamento está ruim, está legal, qual é o problema? Pô, minha mulher é muito chata, minha mulher é muito isso, muito aquilo, é legal. Por que ela é assim? O que você pode fazer para que ela mude? O que você pode fazer para que ela perceba em você uma vontade de viver um novo tempo com ela? Quais são as frustrações do passado que você não toca no assunto, mas que você sabe que até hoje prejudicam sua relação conjugal? Se você não mudar a sua estratégia, é aquela história, né, Antônio? Quem que nunca apertou um parafuso com uma chave, com uma faca?
Por que apertou o parafuso com uma faca? Porque não tinha uma chave de fenda na hora. Só que não é o ideal. Às vezes quebra a ponta da faca, às vezes escapa e bate no dedo e corta o teu dedo. Mas a gente usa ferramentas equivocadas para tentar realizar algumas tarefas. Precisamos buscar as ferramentas corretas. E nós temos as ferramentas, porque Deus idealizou cada um de nós para o sucesso, para a alegria, para a paz e para a vida em Deus. É verdade. Então, pessoal, vira o recado aí, né? Nós precisamos assumir as responsabilidades. E o que eu percebo é que tem muita gente que fica dependendo do outro para ser feliz. Meu irmão, não dependa de ninguém para você crescer na vida, para você ser feliz, sabe? Deus, ele te fez para você mesmo encontrar soluções. Deus te capacitou, meu irmão. Quando vem uma aprovação, não é porque Deus quer saber quanto você tem de fé. Deus já sabe tudo a teu respeito, mas você é que não sabe o quanto você tem de potencial, sabe? Então Deus permite às vezes as provas para você justamente exercer esse papel, o potencial que você tem. E tem um versículo lá em Provérbios 19, o versículo 3, ele diz assim, ó: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. Olha isso, irmãos, tem muita gente com falta de juízo, a pessoa está caindo na desgraça, a vida dela está indo por água abaixo e essa pessoa ainda coloca a culpa em Deus. Então, verdade. Olha o quanto o livro de Provérbios é atual, né? Então, assim, eu sei que existe sim o problema, você também sabe, mas você não pode se vitimizar, você tem que enfrentar esse problema, procurar solução, e isso de forma rápida, tá bom? Tem gente que para resolver um probleminha, cara, demora 1 mês, 2 meses, 1 ano. Verdade. Não é? Nós temos que resolver as coisas rápido, irmão, não podemos deixar o caldo entornar, tá bom? Vamos lá, a segunda atitude que eu vejo, nós percebemos, né, durante esses anos aí, que a gente está na obra, você muito mais, né, Josué? A gente percebe que tem muita gente preguiçosa. Então, a atitude negativa que você tem que abrir mão é deixar de ser uma pessoa preguiçosa. E tem um outro versículo aqui em Provérbios 13:4, diz assim, ó: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Você já reparou que tem gente que as coisas nunca vão para frente e tem outros que tudo que eles fazem... Verdade. Certo. É exatamente isso que está falando. O preguiçoso deseja, ele quer crescer na vida, ele quer ter uma condição de vida melhor, ele quer ter um ministério abençoado, ele quer ter tudo, mas ele não alcança. E tem outros que até se fartam, estão sempre tendo que ajudar os outros porque a pessoa, ela consegue tudo que ela quer. Então fala um pouco pra gente aí, Josué, sobre essa questão, cara. Eu acho interessante quando a gente vê Jesus dentro de um barco, o barco balançando para lá e para cá, os discípulos desesperados, a água entrando dentro do barco e ele dormindo. O cansaço tomou o corpo dele. E todo mundo balançando e a água batendo na cara, e aí Jesus dormindo com água batendo dentro do barco. Pensa nisso. Por quê? Porque a gente vê claramente que Jesus, ele dependia do Pai, mas ele realizava com as mãos. Ele dependia das mãos do Pai sobre ele, mas era ele que discipulava, era ele que pregava, era ele que ensinava, era ele que libertava, era ele que manifestava a glória de Deus na terra, sabe? Eu me lembro quando foi chamado Jesus porque Lázaro tinha morrido, e ele está distante de Lázaro, e ele viaja até a cidade de Lázaro para fazer aquela obra magnífica da ressurreição de Lázaro. É um tempo que você não tem um Uber, você não tem um helicóptero, você não tem um avião. É tudo feito por estradas de pedras, caminhos esquisitos. Você tem que subir e descer montanhas, você escorrega, rala o pé. Jesus estava gente ralada no pé, no joelho, escorrega igual todo mundo. Ele estava circunscrito a um corpo humano. Mas isso não fez com que ele paralisasse a sua obra. Você pega o apóstolo Paulo, faz uma primeira viagem missionária fabulosa, planta igreja aqui e fica de igreja em igreja, cidade em cidade, e discipulado em discipulado. Depois ele volta percorrendo aqueles lugares para ver como é que estavam os irmãos e abre novas igrejas.
Deus não abençoa preguiçoso, né? Eu sempre digo que nada acontece na minha vida se não fosse realmente pela misericórdia de Deus, porque muita coisa que aconteceu no meu ministério, na nossa igreja, né? Hoje a gente tem lá 15 mil membros, né? Nada disso aconteceria se não fosse a graça de Deus. Mas uma coisa é certa, a nossa equipe pastoral trabalha muito, Antônio. A gente se esforça, a gente desafia os processos o tempo inteiro. Então, acho que Deus olha e fala assim, eles não têm competência, mas eles dependem de mim e tentam. Então, eu vou abençoar. Acho que quantas pessoas que a gente vê pobres, de família pobre, de repente o cara trabalhador, monta um negocinho e vai, daqui a pouco se torna um homem próspero. Daqui a pouco esse camarada é o maior ofertante da igreja na área social. Eu tenho aqui na igreja pessoas que foram muito pobres. Eles sabem o que é a pobreza. Eles sabem o que é depender da merenda da escola pública para poder abastecer a barriga um pouquinho, porque em casa não vai ter comida. Eles sabem. E eles me ajudam na obra social. Eles dão cestas básicas. Eles dão roupa para as pessoas. Eles dão remédio. Quando tem que internar alguém na nossa comunidade terapêutica, eles estão lá. É muito legal isso. Trabalhadores. Deus não abençoa preguiçoso. Não, tem pessoas, já vieram muita gente falar comigo, pastor, me ajuda a arrumar um meio, né, de ganhar dinheiro, de ter o meu salário, estou desempregado e tal. E como eu sou formado em publicidade e propaganda, e aí eu ensino sobre o Mercado Livre, cara, vai vender alguma coisa na internet, monta uma loja virtual, patrocina algum post seu. Aí eu ensino, cara. Aí na hora que o cara vê o tamanho, assim, que não é fácil, nada vem de mão beijada, aí ninguém quer fazer, entendeu? Ele quer o resultado, mas ele não quer pagar o preço. Sim. Então, que não reclame também, né? É a mesma coisa assim, vamos supor, eu quero ficar forte, mas eu não faço, no malho, não faço uma corrida, não levanto um peso. Então também que não reclame, porque assim, eu não tô fazendo a minha parte, né? Eu muitas vezes já quis ter um corpo melhor e tal, mas tem que dedicar mais. Então, a gente tem que parar com isso, porque senão isso trava. É verdade. Essa é uma atitude muito negativa, tá bom, irmãos? Você que está se identificando aí, é hora de você arregaçar as mangas, porque nada vai vir de mão beijada. Então você tem que agir. O poder está aí, você agir, você fazer acontecer. Não vai ficar perfeito, mas não precisa ficar na perfeição, mas você tem que fazer. E aí, com o tempo, você vai aprimorando, com o tempo as coisas vão vindo. Talvez uma pessoa que já está ganhando muito dinheiro numa área, pode ter certeza, ela foi aprendendo os processos. Vai começar agora da noite para o dia. Mas, se você não começar agora, lá na frente você pode se arrepender. Então, quanto antes você começar aquilo que você quer, vai ser melhor. Tá bom? Quando a gente pega um campeão olímpico, né, Antônio? A gente olha, ele é um campeão, aí fala, poxa, o cara ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada. Poxa, agora ele vai ter um monte de contrato de publicidade, ele vai ficar famoso no país dele, vai ser legal. Mas muitas vezes foram 4, 8, talvez 12 anos em que ele não foi numa festa, não comeu um docinho, não participou da virada de ano com a família, em que ele sentiu dores, treinou com dores, teve que tomar analgésico para suportar essas dores, teve que ficar em fisioterapia 3, 4 horas por dia, mais treinamento outras 4, 8 horas por dia, o corpo não aguentava mais. Aí o dia ele ganha medalha, todo mundo, que lindo, mas não sabe o preço. Que história de sofrimento foi. Então, realmente, a gente precisa entender que a obra de Deus é feita com esforço, que o nosso sucesso é feito com esforço e que a nossa felicidade em família também envolve esforço. Exatamente. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a segunda atitude negativa. Vocês têm que abrir mão o mais rápido possível. Vamos parar com a preguiça, né? A primeira coisa é a gente começar a assumir nossas responsabilidades. E a terceira atitude negativa, que nós chegamos à conclusão aqui, que tem aumentado demais, é a pessoa viver com medo. A pessoa está sempre com medo, nunca assume o risco. Hoje a gente tem medo de tudo, né? A gente tem medo de expor nossa opinião, de ser sincero, porque também, né, nós estamos nessa geração mimimi, você não pode falar nada. Então a gente vai ficando com medo, cara, de expor, né, de ser nós mesmos. E também nós estamos com medo do que vai acontecer no futuro, medo, e geralmente já está comprovado, né? A maior parte do nosso medo está só na nossa cabeça, porque
o problema não vai se concretizar, né? E tem um versículo também, Provérbios 24:10, que eu gosto muito. Diz assim, ó: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, meu irmão, se você mostrar fraqueza no momento da dificuldade, a sua força vai diminuir. Nós vemos um exemplo de Davi, quando ele estava diante do Golias. É óbvio que ele já sabia disso. Ele já sabia que se ele fosse na força dele ali, ele ia morrer com certeza. Ele era pequeno, né? Mas ele, momento algum, ele demonstrou fraqueza. Ele afrontou o gigante, falou: hoje mesmo o meu Deus vai te entregar na minha mão. Então, não mostre a sua fraqueza. Por dentro você pode estar com medo. Muitas vezes eu já tive medo. Às vezes alguém me chama para fazer tal coisa. Quantas vezes eu pregando, né, lá na minha igreja, eu ministrando louvor, eu ia assim morrendo de medo que os outros iam pensar, se eu ia dar conta de dar uma palavra longa, extensa, será que o pessoal ia gostar ou não? Mas eu fui fazendo. Eu não tinha oportunidade, eu não perdi a oportunidade. Todo mundo que me convidava eu ia, vou sim, porque eu sabia que eu tinha que vencer isso, cara. Se eu quisesse ser usado por Deus, cumprir o propósito que Deus tinha para mim. Então, não perca essa coragem, tá bom? A Bíblia diz, né? Deus falou para Josué: olha, ser forte e corajoso, porque eu vou estar contigo. É isso que nós precisamos saber. Se Deus estiver com a gente, nós vamos vencer qualquer coisa, né? O Davi, eu fico imaginando quando Davi olhou para o Golias. A gente, quando olha para aquela história, dá a impressão que Davi ouviu Deus falando assim: vai lá que eu vou arrebentar ele em teu lugar. Não tem isso na história. Tem um garoto novinho, que não estava acostumado com guerra, que nunca foi gladiador, que olhou um cara com quase 3 metros de altura, todo aparelhado, com uma espada enorme, lança, escudeiro, tudo. E ele olhou para esse camarada e ele falou assim: se eu for olhar para dentro de mim e achar dentro de mim os sentimentos para esse momento, eu tô frito. Então foi uma hora que ele se esvaziou dele mesmo. Que coisa legal quando a gente pensa nisso. Ele se esvaziou. Porque não tem como um homem normal olhar para um gladiador que nem Golias, que amedrontava um exército inteiro, e você olhar para isso e falar: tá tranquilo. Não tá tranquilo. Mas quando ele se abstraiu do seu medo, ele teve uma postura muito interessante. Ele surpreendeu Golias. Quando você olha a história de Davi, você vê que ele pega as pedras e ele vai em direção ao Golias. O Golias fica assim: ué, o que esse moleque está fazendo? Mal sabia ele que a melhor pedrada da história ia acontecer no meio da fronte dele. Exato. Então, tem hora que você está com medo, mas se você não for para cima... E quando eu falo de medo, eu também falo de amor. Porque a Bíblia diz que o contrário do medo não é a coragem, é a falta de amor. A nossa falta de amor, o contrário do medo é o amor. Por quê? Porque quem ama não pode dar lugar ao seu medo. Vou dar um exemplo simples aqui, Antônio. Você está com seu filho doente, de madrugada o menino gemendo de dor. Você está com o seu braço machucado, você está com a sua perna lesionada, você está de muleta. Deixa eu te falar, tu vai deixar de levar teu filho para o hospital? Mas não vai mesmo. Tu vai botar o moleque em cima da muleta, tu vai levar ele para lá. Sabe por quê? E tem hora que não dá para olhar o nosso medo do momento, o medo da circunstância. Tem hora que o nosso amor supera o medo. Davi estava apaixonado pelo seu exército, pelo seu povo, pelo seu Deus. Falou: esse cara não vai falar isso do meu exército, do meu povo e do meu Deus. Então acho que tem muita coisa de medo, porque a gente inibe o amor que a gente tem pela nossa família, por nós mesmos, pelo nosso Deus. E se eu amo, eu vou na garra do amor. E o amor é uma arma violenta. O contrário do amor não é o ódio, não, é o medo. É o que diz lá em 1 João capítulo 4. Então a gente precisa resgatar essa coragem. Medo só vale a pena no teu inimigo. Quando os times jogam com medo do outro time, meu Deus. É muito mais fácil de sofrer a derrota. É mais fácil. Aliás, a derrota já está garantida, porque
o seu medo ali você já travou, você já tirou as possibilidades. O próprio cérebro, né, o próprio corpo reage assim. Verdade. Então, nós precisamos aprender a lutar, mesmo com medo, você vai enfrentar, você vai superar, porque a coragem não é ausência de medo, né? É você fazer mesmo estando com esse sentimento. Então, ignora isso, confia que Deus está com você e não aceite a derrota, amém? Top. Irmãos, a outra atitude, a quarta e última atitude que a gente percebeu que tem acontecido muito também, essa questão da pessoa ficar se comparando. Nós devemos tomar muito cuidado, viu, irmãos? O inimigo tem trabalhado muito com essa questão, porque a gente começa a se comparar com o outro e a gente sempre pensa, mas eu não vou poder ser usado por Deus. Olha o jeito que o pastor prega, olha o jeito que ele ministra o louvor, olha o jeito que aquela pessoa ganha o seu dinheiro. E a gente fica se comparando e a gente, então, de novo, a gente trava a nossa vida. Porque Deus, ele nos fez de uma maneira especial, Deus te fez do jeito que você é. Eu me lembro, Josué, que quando eu comecei a pregar, eu pensava, gente, se eu não pregar que nem esses grandes pregadores, né, gritando, falando com autoridade, né, eu achava que a autoridade espiritual tinha a ver com isso, de falar alto. Eu achava que Deus nunca ia poder me usar. E aí um dia eu peguei, coloquei um gravador e experimentei fazer assim, sabe? E aí depois eu ouvi o áudio, cara, mas ficou horrível. Porque ficou forçado, cara. Ficou forçado. Eu prego muito calmo, eu gosto de explicar o passo a passo, levando a pessoa ali, né, caminhando, como se eu pegasse na mão dela. E não, né, dar ordem, a não ser na oração. Na oração eu gosto de extravasar, mas eu já tentei ser que nem os outros, e aí vem essa questão até mesmo de Davi, né? Quando Saul, ele viu que Davi não ia sozinho, e assim, ele ia morrer com certeza, sem armamento, e ele foi lá e colocou a armadura em Davi. Davi até tentou, né, por querer honrar bem o rei de Israel, mas não teve jeito, cara, não teve jeito. Então, ele tentou andar um pouco ali, já viu que era pesado demais, não estava acostumado. Então, hoje eu agradeço a Deus porque eu sou livre, e eu vejo que tem muita gente presa ainda, sabe? Fica se comparando o tempo todo, e aí a pessoa, lógico, né, ela sempre se coloca para baixo. Então, a gente tem que entender uma coisa, você tem um dom, eu tenho o meu. Aliás, você tem muitos, eu também tenho muitos. E eu aprendi uma vez o seguinte, Deus deu dom para cada um, para que você deite numa rede, para que você fique ali só usufruindo do que o outro tem, cara. Amém. Sabe? Quando você ouvir uma pregação de alguém, ver algo tão maravilhoso na vida de alguém, meu irmão, arruma uma cama bem fofinha, deita numa rede, vai curtir, vai receber tudo que aquela pessoa tem. Você não tem o dever de ser igual a ela, amém? Então, eu vejo que a gente se cansa, e tem gente que passa anos e anos nesse cativeiro aí, a pessoa fica tentando ter o ministério do outro. Nós estamos nessas redes sociais aí, é impressionante, cara, é todo mundo competindo, quem tem mais seguidor, quem tem mais curtido, o cara olha o vídeo do outro, porque antes era só nas igrejas, né, é algo mais distante. Agora, num clique, cara, eu sei como que tá o teu ministério, eu sei se tá dando certo, o que não tá dando certo, e a gente fica se comparando. Se cada um exercer a sua personalidade, a sua identidade, nós vamos poder estender a mão para o outro, e nós vamos caminhar junto, nós vamos crescer no reino de Deus. É por isso que eu gosto de admirar o que Deus está fazendo na vida do outro. E eu sempre peço a Deus para nunca me dar esse coração egoísta, esse coração competitivo, porque senão a gente pode entrar numa cilada do inimigo aí, né? Quando você se compara com alguém muito ruim, você se acomoda onde você está, porque, tô melhor do que o outro. Quando você se compara com alguém muito bom, você às vezes desanima de tentar, fala, nunca vou chegar lá. Então a comparação, ela pode ser paralisante e frustrante. E algumas pessoas, quando começam a se comparar, de alguma maneira, elas se rebelam até contra Deus. Porque elas dizem, mas por que o Antônio Júnior é tão abençoado nisso? Por que o senhor abençoou o ministério dele? Por que o senhor abençoou a família dele? E eu passei por isso, por aquilo. Então as pessoas começam a se frustrar. Por quê? Porque elas se comparam com alguém que elas dizem, ele não merecia ter mais do que eu. E elas começam então agora a fazer um julgamento dos critérios de Deus para utilizar as pessoas e para abençoar as pessoas.
Isso é muito sério, sabe? Deus, ele vai cobrar de cada um segundo o que ele deu. A um deu 2 talentos, a outro deu 5 talentos, a outro deu 1 talento. E os que ganharam talentos e multiplicaram, mesmo um tendo mais, outro menos, eles receberam a mesma recompensa do Senhor. Então, cada um tem que viver a sua vida, cada um vai ser cobrado pelo que Deus lhe deu. Quantas pessoas que a história delas edifica as nações? Por exemplo, tem aquele preletor internacional, que é um homem baixinho, Wojcik, não esqueci o nome dele. Ele é baixinho, ele não tem braço, ele não tem perna, só um pezinho pendurado. E esse camarada transformou a sua perda, transformou a sua escassez, a sua deficiência, num projeto maravilhoso de impacto mundial. Hoje ele é um homem rico, próspero, porque faz palestra no mundo inteiro, livro, tudo dele vende pra caramba, um monte de gente edificada, tem vídeo dele na internet abençoando milhões de pessoas. Meu Deus! Um dia desse estava vendo a reportagem de uma moça que perdeu a perna, uma moça muito bonita. Ela estava botando as coisas na mala do carro, veio um carro desgovernado e esmagou a perna dela. Quando ela acordou, ela falou, estou viva, graças a Deus. Aí vieram falar para ela que ela perdeu a perna. E ela disse, olha, ou eu morria junto com a minha perna, ou eu ressignificava a minha vida e vivia a minha vida. Hoje essa garota, ela é influência, ela é um exemplo para um monte de gente, inspira um monte de gente. Então, a gente precisa entender claramente que a comparação deve ser no sentido de falar como eu posso aprender com essa pessoa? Isso. Como eu posso aprender? Mas nunca de se comparar no sentido de eu queria ter o que ela tem ou ser o que ela é. Cada um tem que viver a sua vida, né, Antônio? Se eu quiser ser no YouTube o que o Antônio é, eu vou morrer do coração, vou me frustrar. Porque Deus te chamou para esse ministério numa dimensão que é dele contigo. Por que ele fez isso? Sei lá. Só sei que ele viu em você alguma coisa e decidiu te usar para isso. Entendeu? Ele viu. É tão bom. É verdade. E é tão bom quando a pessoa assume quem ela é, a sua identidade, os seus dons, seus talentos, porque aí você vê que flui. Você vê que não é algo que a pessoa está querendo copiar, né? Porque quem copia, a pessoa se limita, né? Então, Deus não quer isso para nós, né? Deus fez a gente com qualidades, né? Específicas, únicas. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que recebe o profeta na condição de profeta, recebe o galardão do profeta. Sim. Eu acho que é exatamente isso. Se eu ver que você tem um dom, o dom do profeta, por exemplo, e eu te receber dessa maneira, com o coração aberto para isso, eu vou receber as bênçãos, os presentes que Deus tem para mim, através do teu ministério. Agora, se eu ficar me comparando, querendo, cobiçando, né? E aí eu vou ficar com o coração amargurado, coração fechado, o Espírito Santo não vai poder fazer a obra. Mas quando a gente decide, opa, eu tenho as minhas qualidades, você também tem as suas. Eu sempre costumo dizer assim, quando alguém fala para mim, pastor, eu queria tanto poder alcançar tanta gente assim, olha quantos milhões de seguidores você tem e tal. Aí eu falo para a pessoa o seguinte, minha irmã, meu irmão, você alcança gente que eu não consigo alcançar. Você está num círculo de amigos, familiares, que eu não estou ali. Então você, o seu público, Deus não vai julgar a gente pela quantidade, mas pela fidelidade. Perfeito. Porque se fosse assim, quantas pessoas Jesus falou e a pessoa não quis ouvir? Quantos milhões e bilhões de seres humanos aí não quiseram aceitar a mensagem de Cristo? Então a gente não vai ser aceito por Deus pela quantidade, né, de pessoas que se converteram, mas foi pelo quanto a gente foi obediente ao Pai. E Jesus preocupou em ser obediente ao Senhor. Amém? Irmãos, essa é a mensagem que a gente queria trazer, essas 4 atitudes aí. Josué, mais uma vez, muito obrigado. Fiquei muito feliz, eu gosto muito dos seus conselhos. Você é mais quietinho assim, mas você é muito inteligente. Você tem uma sabedoria divina de Deus. E eu fico muito feliz aí da gente unir, né, os nossos ministérios. E eu tenho muito que aprender com você. Espero poder te ajudar aí também. Ô Antônio, essa amizade nossa é uma amizade estabelecida no céu. Eu louvo muito a Deus pela tua vida, eu aprendo muito com você também. E a gente estava conversando mais cedo, né, sobre amizades
longas e sábias, de forma que daqui a 10 anos você pode dizer, esse cara é meu amigo, né? Então, uma atitude destrutiva, se a gente fosse acrescentar outro item, seria não ter amigos de verdade, não estabelecer amizades de verdade, né? Então, obrigado pelo teu carinho, pela tua amizade. Eu te sigo no teu canal aí, porque eu aprendo demais contigo. E estamos também colocando algumas coisas no nosso canal aí, somando para que as pessoas sejam mais felizes. E Deus tem sido muito generoso nessa oportunidade para a gente. Obrigado pelo dia de vitória para mim de estar contigo aqui nessa live. Glória a Deus. Fico feliz aí da gente unir de novo nessa live aí. Meu irmão, Deus abençoe, viu? Pessoal, não se esqueça, vou deixar o link do canal dele aqui. Vai lá agora, se inscreve e continue acompanhando o trabalho dele também, tá bom? Deus abençoe, gente. Obrigado, Antônio. Beijo para a família. A todos, valeu, um abraço. Um abraço.